Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do MBcast. Eu sou a Aline e eu tenho o prazer de conduzir o episódio de hoje, no qual nós vamos falar um pouquinho sobre futebol. Sim, futebol tem muito a ver com liderança, com o nosso dia a dia aqui no escritório, e nós vamos falar um pouquinho sobre algumas lições que nós aprendemos com esse esporte. E para isso eu tenho os convidados mais que especiais aqui, Dr. Paulo Diniz, nosso diretor de operações aqui no escritório, que é a nossa maior referência em liderança hoje, e o Renan também, nosso diretor de controle, que conduz aqui as nossas maiores equipes do escritório. Sejam bem-vindos, meninos. Obrigada por terem aceitado esse convite. Que isso, a gente que agradece, um prazer imenso falar um pouquinho sobre futebol, falar como o futebol pode influenciar a nossa liderança aqui no dia a dia do escritório. É um tema que a gente conversa sempre no fim de semana, né, com a família, com os amigos. É uma satisfação enorme poder estar aqui para bater esse papo com vocês. Isso aí, uma honra, um prazer muito grande estar falando com duas pessoas que eu admiro muito. Como o Paulo bem disse, né, eu acho que tem muita ligação. O futebol com o nosso dia a dia, com a liderança, com os objetivos, né, que nós gostamos de traçar com a nossa equipe, e os resultados também, que o futebol vive de resultado, né? Se não tiver resultado, dá ruim. Exato. E eu preciso fazer um comentário antes da gente ir para as lições, que é um encontro interessante aqui, 2 corintianos, um palmeirense falando de futebol, e vocês vão ver que não vai dar briga, pelo contrário, a gente sabe muito bem viver aqui com as diferenças, né? Só uma perguntinha antes. Renan, o Palmeiras tem mundial ou não? Oh, meu Deus. Eu já comecei em desvantagem, né? Vocês estão vendo aqui que eu estou em desvantagem, mas respondendo sua pergunta, irmão, o Palmeiras tem mundial, viu, gente? A controvérsia. Desculpa, eu não consigo me controlar com esse assunto, mas ok, tá? A gente vai falar de Corinthians, a gente vai falar de Palmeiras, tá tudo muito justo, porque a gente quer realmente aprender as lições, né? E por que, só para eu explicar por que a gente pensou em futebol. Eu, assim como os meninos vão falar aqui depois, vivo muito assistindo a jogos de futebol, muito por conta do meu marido. Thiago, que alguns aqui conhecem, inclusive. E ele acompanha de tudo, né? Um dia desse eu parei na frente da TV e ele estava assistindo Gibraltar versus Macedônia. Então ele assiste todos os campeonatos, literalmente. E nessa minha vida ali de assistir os jogos com ele, comecei a pensar muito, principalmente na questão de inteligência emocional que o esporte nos traz, né? E a liderança, a gente precisa muito de inteligência emocional ali para cuidar dos nossos times. E foi nessa vivência ali com o esporte que eu comecei a pensar sobre algumas lições e nós vamos falar sobre elas, tá? E a primeira lição que eu trago, e eu quero que vocês falem um pouquinho sobre a percepção de vocês, é a seguinte: eu sempre digo, só termina quando acaba, para os meus times. A gente sabe que o nosso trabalho naturalmente é um trabalho com pressão, porque a gente lida com prazo. E muitas vezes as pessoas ficam ali nervosas durante o dia, e eu sempre falo para eles, gente, só termina quando acaba. E a gente tem um exemplo do futebol, isso que eu amo falar, que é o Campeonato Paulista de 2018, que o Corinthians estava perdendo o primeiro jogo para o Palmeiras, mas foi lá no segundo jogo, muito desacreditado, e venceu, né? E aí a gente vê que às vezes um placar negativo se transforma num placar positivo, porque a gente acredita até o final. Então eu faço a minha primeira pergunta para vocês. Como que vocês conduzem as equipes de vocês em momentos difíceis e de muita pressão? Compartilha com a gente, Renan. Claro. Você bem disse no início, né, algumas equipes são muito volumosas, né, então temos alguns desafios. E foi interessante que você citou que o jogo só termina quando acaba, né? Então a gente trabalha com metas, com resultados. E o que eu levo para o meu time, eu gosto de sempre estar dizendo que nós somos o técnico mesmo, né, o capitão do nosso time. Então é muito para a parte do exemplo, né? O exemplo de liderança, a gente inspirar outras pessoas, eu acho que faz muito sentido. E eu partindo para o lado agora, que é o nosso tema do futebol, né? A gente nota muito essa questão de quando o elenco, quando o time não compra a ideia do técnico, dá ruim. Não tem engajamento, né? O time não vai para frente, as filosofias que às vezes o técnico tenta colocar, nada é aceito, e aí torna-se um problema, crises atrás de crise. Então um time muito unido,
com o mesmo propósito, entendendo os mesmos objetivos, né? E querendo ganhar um jogo, um campeonato, eu entendo que faz toda a diferença. E aí, consequentemente, a gente colhe bons frutos. É o que eu levo para o meu time, né, para os meus liderados. Inclusive, um abraço a todos, eu sou suspeito em falar deles, porque são só camisa 10, eu posso afirmar isso, né? E fica tudo mais fácil, né? Encurta o caminho, com certeza, quando você tem pessoas que compram a sua ideia e é um time muito bem treinado, né? Então aí o jogo fica mais fácil, literalmente, gente. Eu acho que é o que eu levo pro meu dia a dia, é o que eu penso e é o que eu tento colocar em prática e graças a Deus vem dando certo. E você, chefe, quando o jogo começa meio ruim, como que você motiva a equipe? Bom, vamos lá. Realmente o jogo só termina quando acaba. Maravilhosa a sua frase, adorei. Primeiro, eu acho que a gente precisa saber administrar conflitos, né? Conflito gera tensão. E a gente precisa, acima de tudo, saber tomar boas decisões. E para que isso aconteça, você tem que ter autoconhecimento, você precisa ter paciência, você precisa enxergar o momento. Se você é um líder que não consegue manter a calma no momento de conflito, no momento de tensão, você vai transmitir isso para o seu time. E o seu time, consequentemente, vai comprar aquilo que você está vendendo. Agora, se eventualmente você consegue manter a calma, você consegue analisar a situação, consegue enxergar nas pessoas o que elas têm de melhor, o que elas poderão fazer para te ajudar a ganhar aquele jogo, aí as coisas ficam mais calmas, né? Nós já passamos por diversas situações aqui no escritório que realmente a gente teve que se desdobrar. Me lembro uma vez, há muito tempo atrás, que nós estávamos no último dia antes do recesso forense e nós estávamos aguardando a orientação por parte de um cliente se nós deveríamos ou não recorrer de uma determinada decisão da turma recursal. E até então acreditávamos que o cliente não recorreria daquela decisão. E no entanto, no último dia do prazo do recesso, para iniciar o recesso forense às 16 horas, o cliente manda uma mensagem e eu ligo para ele na sequência para confirmar, dizendo, não, eu vou recorrer, eu quero que vocês apresentem recurso. Moral da história, o time teve que fazer mais, na época acho que era mais de 600 embargos de declaração num único dia, a partir das 16 horas, fazer o prazo, seguir com o protocolo, alimentar o sistema. Então são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu lembro que eu falei, gente, vamos ter que recorrer. Todo mundo, não, você tá brincando, não é possível, não vai dar tempo. Aquela loucura total. Não sei se você lembra disso, não. Acho que você vai lembrar, ainda na época de assinatura básica, lá atrás. Mas enfim, para realmente você conseguir fazer com que o time fique motivado, né, e que consiga administrar o problema no momento de tensão, vai muito do seu autoconhecimento mesmo. Tentar manter a paciência, a calma, administrar a tensão das pessoas que estão ao seu lado. Isso com certeza vai equilibrar um pouco a ansiedade da galera, né? E a gente vai conseguir seguir no jogo de uma forma mais consistente. Isso. E a resposta de vocês dois leva à segunda lição, que é sobre a postura do líder. E aí eu tenho que ser justo e falar do Palmeiras um pouquinho, que tem aquele homem lá maravilhoso chamado Abel Ferreira, né? E eu me lembro do outro campeonato paulista que vocês saíram perdendo de 3-0 para o São Paulo. E eu, domingo, todo mundo comemorando já lá em casa que o Palmeiras ia perder, né? Mas eu assisti a entrevista do Abel antes do jogo e ele, nós vamos jogar. São 2 jogos, não é um jogo só, são 2. E nós vamos jogar esse jogo. E ganharam. Comecei a escutar os fogos, fizeram 4-0, exato. Então, a postura do líder faz toda a diferença. E faço a minha segunda pergunta para vocês, né? O que vocês podem nos dizer a respeito da postura adequada de um líder diante das dificuldades no dia a dia? E assim, na prática, né? Que a gente fala muito teoria, mas na prática, diante de um cenário como esse que eu tenho que revirar o placar. Como que eu preciso, enquanto líder, me portar? Vamos lá. O Paulo citou muito bem a questão de características, né? De conhecer o seu time. As adversidades acontecem, né? Nós lidamos com pessoas, você citou muito a questão
do emocional, né? Então, às vezes, nem todos estão num bom dia. E quando nós passamos por uma turbulência, eu levo para mim que o autocontrole e também o conhecimento, como o Paulo também citou, faz toda a diferença, né? Eu ter o autocontrole, eu ter o conhecimento de causa e direcionar o meu time e principalmente passar uma confiança para eles é fundamental. Por que que o Abel, né, o nosso professor, ele afirmou numa entrevista que nós iríamos virar aquele jogo? Porque ele confia no elenco, ele confia no time. Então, às vezes, o nosso colaborador que está desmotivado, que nem ele confia nele mesmo, cabe a nós, né, motivá-lo, incentivá-lo e principalmente, quando você conhece o seu time, o seu elenco, os seus colaboradores, você consegue extrair o melhor dele, né? Você consegue colocar ele na posição correta, vamos dizer assim, colocando a analogia do futebol. E, consequentemente, eu encurto um caminho. Né? Então, eu conhecendo o meu time, sabendo das características de cada um, e da diversidade, ou do problema, ou de algum desafio que venha se alistar, eu consigo direcionar muito bem o meu time. Né? Então, por isso que eu não posso me dar ao luxo de estar distante da minha equipe. Isso nunca. Porque aí eu perco esse autoentendimento da minha equipe. Então, eu levo isso para o dia a dia realmente, sabe? Eu entendendo, conhecendo, sabendo das características de cada um, confiando, né? E passando essa confiança para eles, que eles são capazes, sim, que nós vamos passar por mais um desafio juntos, e dando certo, e depois a gente olha para trás e fala, tá vendo? A gente conseguiu, né? Nós somos bons mesmo, vocês são bons, nosso time é muito bom, nosso time é muito bem treinado, e cada um está na posição correta. Eu levo isso muito para mim, sabe, Aline e Paulo? Se o cara, eu tenho uma pessoa que é mais ágil com sistemas, eu tenho uma pessoa que é muito mais técnico, né? Eu tenho uma pessoa que ele é expert em gestão de pessoas, eu tenho que extrair o melhor dele, né? E até ele, uma motivação para ele, porque ele também vai colher resultados e rápido. Então eu acho que isso de você conhecer, entender, explorar o melhor de cada um, eu vejo que curta muito o caminho. Não sei se você concorda, irmão. Concordo, em número, gênero e grau. Mas só um adendo. Tava na hora já do Abel ir para um outro time, né? Sei lá, ele é português, não é? Ele é português. Pô, podia voltar lá para Pra Portugal. Chega já, gente. Que cara chato. Brincadeira. Lamento informá-los, mas Vai ficar, né? tempo aí. Vai ficar. Nossa senhora. Brincadeiras à parte, é um excelente profissional, sem dúvida algum, um técnico brilhante que revolucionou aí o Palmeiras e, enfim, temos que exaltar as qualidades. Mas já está na hora de ir embora. Mas vamos lá, falar a respeito de postura de líder, né? Eu tenho duas frases que eu carrego comigo. Uma acho que é do padre Antônio Vieira, que fala... como é que é? As palavras, as palavras movem, mas os exemplos arrastam. E tem uma outra que eu também não sei o nome do autor, que diz o seguinte: seu exemplo fala tão alto que eu mal consigo ouvir a tua voz. Então isso diz muito a respeito do líder, né? O líder é aquele cara que inspira as pessoas, que detém autoridade sobre as pessoas e não poder, que sabe extrair o que ela tem de melhor, que se preocupa verdadeiramente com ela, e de uma forma genuína, de uma forma espontânea, não forçada. É aquele que coloca a pessoa em primeiro lugar, que conhece suas fraquezas, que conhece seus pontos fortes, que inspiram elas a chegar aonde elas podem chegar e, acima de tudo, atender às expectativas do cliente, às expectativas da empresa, fazendo com que elas se desenvolvam, né? A preocupação maior do líder é com o desenvolvimento do seu time, ao ponto do seu liderado ficar até melhor do que você. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Quando você realmente tem uma conduta que inspira as pessoas que estão ao seu lado, porque de uma certa forma você acaba sendo exemplo para ela. Num jogo de futebol, por exemplo, se você tem um capitão e esse capitão está fazendo corpo mole, por óbvio que o time vai seguir o mesmo exemplo. Se você tem um líder, um técnico que não tem vontade de ganhar ou está ali para passar tempo, o time vai seguir
a mesma conduta. Então, o líder ele tem que ser realmente o condutor da nave, né? Ele tem que direcionar o time. Mas, acima de tudo, não só em palavras, mas em ações. Ser o exemplo a ser realmente seguido pelo time. Sair do eu em função do nós. Entender que a coletividade é muito melhor, ou muito maior, ou muito mais forte do que o individualismo. E a partir daí que a gente realmente consegue desenvolver pessoas, buscar resultados e, enfim, ganhar jogos. Exato. E vocês falando, eu tô pensando aqui na prática, como eu disse, né? Quando dá errado, ou tem algum problema pra gente resolver, enfim, ou tá na correria do dia a dia, como eu disse, a gente tem que ter muito cuidado também com nossa postura, nossa linguagem corporal. O corpo né? fala, né? O corpo fala. E uma coisa que as minhas equipes falam hoje pra mim, né? Mas lógico, eu aprendi com muito tempo, é que, às vezes, falando português aqui, o bicho tá pegando, mas eu tô plena, né? Com a mesma cara, a mesma feição. Eu acho muito importante a gente ressaltar isso, né? Que às vezes a gente tá falando na palavra, não, vamos conseguir, mas a cara tá desmotivada, a postura tá desmotivada e a gente não pode, né, seguir nessa linha. Passando para a próxima lição, falei de vitórias, né? Uma vitória do Corinthians e uma vitória do Palmeiras. Mas às vezes perde, né? E aí eu tenho uma outra lição que eu fico... E essa me pega bastante quando eu assisto aos jogos, porque... principalmente Campeonato Brasileiro. A gente tem jogo domingo, a gente tem jogo na quarta, e junta com Libertadores, junta com outros campeonatos. E às vezes tem o jogo no domingo, você perde, e na quarta-feira você tem que jogar, né? Às vezes vamos pegar um goleiro, leva um frango. O que acontece com ele de domingo até quarta? É a internet maltratando, né? Muitas críticas, mas na quarta ele tem que jogar. Então, eu até coloquei aqui o nome da nossa terceira lição, né? Um dia você perde feio e no outro você tem que estar no campo novamente. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Agora, falando de vocês mesmo, assim, enquanto líderes, né? Como que vocês agem após um erro que vocês cometem? E como vocês se apresentam para a partida seguinte, depois de uma frustração? Legal. Boa pergunta. Errar é humano, mas na nossa profissão não cabe erros, né? A gente tem esse mantra aqui no escritório, esse cuidado, enfim. Mas quando acontece realmente alguma adversidade, primeiro tem que ter equilíbrio. Nós temos que ter esse entendimento. Mas principalmente, Aline, você citou o futebol, né? Domingo, ele às vezes falhou, óbvio que ele não foi de propósito, Exato. né? Não quis falhar. Só que eu vejo para um lado bom das coisas, né? É muito rápido realmente, mas ele também tem o poder de corrigir. Às vezes faz uma partida sensacional na quarta-feira, pega um pênalti. Exato. Ele se torna um herói. E todo aquele bombardeio que ele recebeu, estancou. Pegando no nosso agora prático de escritório, de equipe, de prazos, né? É a atuação. É a atuação, né? O nosso time, como ele é muito bem treinado, orientado, a gente sabe o que tem que fazer, a gente vai na raiz. Né? Qual foi o erro? Por qual motivo que errou? Não posso me confortar com o erro. Né? Não é isso que a gente... nosso compromisso com nossos clientes. Né? Então, primeiramente, entender a gravidade, né? O impacto que isso pode gerar para nós. Jogar real, jogar limpo, né? E estancarmos. E atuar mesmo na raiz para que não volte a acontecer. Né? Não pode voltar a acontecer. É sistêmico, é falta de entendimento, é automações, nós trabalhamos fortemente com automações, né? É ir ajustando todos os pontos possíveis para que isso não volte a ocorrer. Né? E entrarmos ali e prever, né? Trabalhar também no preventivo. Não posso nunca também ficar só no reativo. Aconteceu, eu vou e atuo. Vou esperar acontecer isso. Né? Então, por isso que tudo que nós falamos até aqui tem muito a ver com a performance, né? O treinamento, o alinhamento, a postura de liderança, o desenvolvimento do nosso time para chegar num patamar legal. Mas se acontece, é fazer realmente esse entendimento, ter realmente cabeça no lugar, não deixando de expor, né, a gravidade e o alinhamento para que todos estejamos na mesma página e estancar o buraco. Mas estancar de verdade, né? E não achar que estancou, ter a certeza ali
que aquele tipo de situação, o equívoco não vai voltar a ocorrer. E aí a gente está tranquilo e caminha para frente. E você, chefe? Eu costumo dizer o seguinte: ninguém acorda de manhã e fala, hoje é dia de maldade, né? Hoje eu vou errar. Hoje eu vou errar pra caramba. Vou perder um pênalti. Hoje eu vou perder um pênalti, hoje eu vou ter um frango lá no gol. Uma analogia aqui pro escritório, hoje eu vou perder um prazo, hoje eu vou maltratar um cliente, eu vou brigar com meu colega de equipe, com o meu gestor. Pelo menos acredito que, Não tem. que 100% do nosso time não tenha isso em mente. Muito pelo contrário, as pessoas acordam de manhã para fazer o seu melhor, né? Invariavelmente os erros aparecem, acontecem. E só erra quem tenta. Só se levanta quem cai. E o erro nada mais é do que um percalço no meio do caminho. E o mais bonito quando a gente erra é aprender, né? Aprender aquilo que eu errei. Por que que eu errei? Onde tem uma falha? É no meu fluxo? É uma falha minha mesmo? Sei lá, não estava muito atento, estava num dia ruim, acabei tendo um comportamento inadequado. É aprender com o processo para que eu não volte a errar, né? E acima de tudo, se é um erro que vai impactar no colega, no escritório, no cliente ou algo parecido, você ter transparência, você ter honestidade, reconhecer o seu erro e, acima de tudo, né, se comprometer a mitigar esse erro, a sanar esse erro, assumindo realmente a responsabilidade por aquilo que aconteceu e firmando um compromisso de que você fará o possível para não errar mais. A ideia não é... A gente se depara às vezes com as pessoas que têm muito medo de reconhecer um erro, né? Então as pessoas fazem de tudo para não falar que errou. Mas a verdade, gente, a verdade sempre aparece. Sim. Não adianta o cara tentar esconder que errou. Uma hora vai aparecer. E é tão bonito quando a pessoa age com honestidade, chega, olha, aconteceu um problema, poxa, faltou atenção. E às vezes é até importante a gente olhar para um contexto mais orgânico, né? Para um processo como um todo, não um processo judicial, mas uma esteira de trabalho. Quando a gente se depara com um erro, a gente tem que olhar para a equipe e falar, pera lá, o que está acontecendo? Está tendo sobrecarga de trabalho? Está faltando um treinamento? Está faltando uma capacitação? Estou precisando orientar melhor? Estou precisando fazer um feedback mais contundente com esse colaborador? Para a gente tentar, de uma certa forma, fazer daquele limão uma limonada, né? Capacitar melhor o nosso time, orientar, treinar, estar presente. E uma coisa que também é muito bonito do líder, que é aquele que reconhece que o erro do seu colaborador é um erro seu. É muito feio quando a gente se depara com um determinado líder que fala, o fulano errou, não, nós erramos. Assim, quando tem uma falha de uma equipe no escritório, a gente precisa trabalhar isso com o cliente, foi o Mascarenhas que errou. Então, gente, o erro faz parte. O que a gente não pode acontecer ou deixar acontecer é acostumar com o erro. Ou ter aquele errinho de estimação, sabe? Que você vai errando constantemente. Foi mal. Foi mal. Desculpa, perdão. Aí chega uma hora que realmente fica insustentável, né? E o líder, ele não pode se conformar com o erro. A gente realmente tem que buscar sempre trabalhar diuturnamente para que nossa margem seja absolutamente diminuta. Quiçá erro zero mesmo, sobretudo com relação a prazos, porque envolve interesses dos nossos clientes. Isso é muito sério. Mas, enfim, é ter realmente transparência, reconhecer o seu erro, ter um aprendizado com o processo, para que a gente volte a ter um comportamento diferente, para que a gente realmente não incida nos mesmos problemas. Eu adorei que o Renan falou de, ok, a gente pode errar no domingo, perder um pênalti no domingo, mas ser um salvador na quarta-feira, e é verdade, né? Com certeza. E pela minha experiência, apesar, quando acontece algum erro, muitos a gente consegue resolver, não é verdade? Com certeza. Muitos, mas é importante a questão de quanto antes melhor, né?
Quanto mais cedo a gente levanta a mão e fala, olha, tem um problema aqui, errei, mais chance a gente tem de resolver, né? Já Exato. conseguimos resolver várias questões Isso. pelas pessoas que falaram, levantaram a mão e disseram, né, ali o erro. E não deixar abalar, né? Acho que o erro de estimação pode nos fazer perder o campeonato, mas um erro isolado, bem tratado, não. A gente talvez perca uma partida, mas não um campeonato. Exatamente. E a nossa última lição, né, que eu trouxe aqui para a gente comentar, é a respeito do técnico ali do time, no caso, o líder, né? A gente vê que muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, técnicos ficam pouco tempo, com exceção do Abel, que tá lá eternamente, sabe? E algumas vezes os técnicos saem porque a equipe rejeita. E muitas vezes nós aqui enquanto líderes, a gente tem muita mentalidade do chefe, né? Eu sou o chefe, ninguém me tira daqui. Mas vocês entendem que a falta de conexão do líder com a equipe pode tirá-lo do cargo? Posso começar? Claro. Sem sombra de dúvidas, né? Eu até iniciei a fala dizendo sobre isso, né? Que se o elenco não abraçar, não comprar, não fica. Ou pode até ficar, mas os resultados talvez vão ser muito, muito demorados para acontecer. Retarda o processo. E penoso, né? Inevitavelmente isso vai acontecer. Né? E como que a lição que fica para que isso não ocorra? É justamente você ser um líder, não um chefe. Né? Você ser uma pessoa empática. É a gente colocar mesmo na prática os nossos valores, a nossa cultura de escritório, para que eu consiga ser visto como um líder, como um ponto de apoio, né? Como uma pessoa, não, poxa, igual nós falamos aqui sobre erros, né? Puta, eu vou ao máximo tentar resolver sozinho, mas muitas das vezes pode ser porque ele não enxerga uma abertura na liderança, inclusive, né? Pode ser isso. E não é isso que nós propagamos, como você falou. Quando eu ajo de forma muito mais rápida, identificando a situação e somando forças, geralmente, né, e a probabilidade de resolvermos é muito maior, de revertermos é muito maior, né? Então, eu dar voz para o time, eu escutá-los, não ser uma pessoa fechada, o dono da verdade, é do meu jeito e pronto, acabou. Eu aprendo todo santo dia, né? Acho que é esse o lado bom de conhecer tantas pessoas, né, de idades diferentes, de culturas diferentes, é que a gente também conhece muitas coisas, eu aprendo muito com eles, né, diariamente, e também estou ali sempre me aperfeiçoando, não me dando ao luxo de delargar, como a gente fala, né, em vez de delegar. Né? Então, assim, sempre presente, converso praticamente todo santo dia com os meus líderes. Isso eu entendo, Aline, levo para mim, coloco na minha filosofia de liderança, que está dando certo. Né? Os resultados falam por si só. O alinhamento também diz muito sobre isso, né? Mas tem que ser algo contínuo. Não é porque, poxa, eu estou com legal, estamos com resultados bons, de repente eu também vou decair, vou me acomodar. Inevitavelmente eu começo um distanciamento, né? Eu começo a afastar o meu time de mim, os resultados, partindo do lado do futebol, começam a não aparecer, a pressão aumenta, né? É às vezes uma pressão que eu mesmo posso estar criando, por estar distanciando, e aí tende a não ser legal. Então eu acho que é algo contínuo, não é hoje, amanhã e depois paro. Não é o primeiro trimestre do ano, depois eu arrefeço. É algo contínuo. E se eu colocar isso com naturalidade, né, e como um fluxo de trabalho realmente, aí as coisas dão certo. Né? Aí o elenco compra a ideia do técnico. Aí, tá comigo, joga comigo. E se não jogar, né, às vezes tem um ponto que não estão concordando, que também tem uma abertura para dar sugestão, para nos alinharmos, né, para explicar o que às vezes não está concordando. O líder direto de uma equipe, talvez como uma voz de um capitão, trazer uma sugestão, um recado, uma dor, um grito, enfim. Né? Mas a comunicação assertiva, ser uma pessoa empática, enfim, dar voz para todo mundo, eu acho que isso encurta muito o caminho da liderança. Para ter realmente um time que joga do seu lado. E se algo realmente recíproco. Eles jogam comigo, eu jogo com eles, todo mundo está feliz. Acho que é isso.
Acho que a comunicação é muito importante. Eu tenho muita preocupação das pessoas não quererem se comunicar comigo, né? Pode ser que eu não vá concordar com tudo, pode ser que às vezes não dê pra gente fazer tudo o que a pessoa tá pedindo, tá propondo, né? Porque nós, como líderes, também temos uma visão que a equipe às vezes não tem, a visão de trás ali do todo, dos bastidores, né? Mas que a equipe precisa ter essa confiança, segurança de poder conversar com a gente. Acredito que seja imprescindível, né? Com certeza. E é uma, Renan, acho que eu posso falar por nós dois, uma confiança que a gente tem com esse Exatamente. senhor aqui, de poder falar com ele sempre que a gente precisa. E aí eu te passo a palavra para você falar sobre esse relacionamento que você entende que a gente precisa ter ali com a equipe. Nossa, quantas vezes a gente já ouviu no futebol, né? Ele foi demitido porque não ganhou o vestiário, Exato. né? Não é isso? Exatamente. Não isso tem que o eu quero vestiário, dizer. ele tem a técnica, mas não tem o vestiário. E isso vai muito no contexto das hard skills e soft skills, né? Porque às vezes você tem aquele líder que ele tem muito conhecimento técnico, ele sabe tudo a respeito de determinadas matérias, mas coloca ele para se relacionar com as pessoas, coloca ele para se comunicar com as pessoas, para tentar motivar as pessoas, para ter uma escuta ativa, saber potencializar aquilo que é de bom no seu colaborador, mas acima de tudo conseguir também modificar os pontos de fragilidade com muita capacitação, treinamento, orientação, feedback. Então, realmente, se você não ganhar o seu vestiário, a equipe não te sustenta. E você sozinho não consegue fazer absolutamente nada. Você precisa das pessoas. Aliás, as pessoas são fundamentais para tudo. Se a gente perde o time, invariavelmente a gente vai perder o cliente. Então, ter a preocupação genuína com as pessoas, saber ouvir, ouvir e ouvir. Não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca. Isso faz toda a diferença, né? Então, eu tenho para mim, sim, que o líder ele tem como missão ganhar o seu vestiário. E como que ele ganha o seu vestiário? Quando ele deixa de ser chefe. Quando ele começa a inspirar as pessoas. Quando as pessoas começam a ter confiança nele. Quando as pessoas entendem que ele realmente se preocupa com elas, acima de tudo. Atrás de um processo tem pessoas, atrás de uma meta tem pessoas, atrás de números tem pessoas. Então, eu não vou conseguir ganhar um processo ou atingir uma meta se eu não cuidar dessas pessoas. E essa é a função do líder. E quando as pessoas não se sentem cuidadas, aí invariavelmente elas derrubam o líder. E na verdade, se já chegou nesse momento, é porque realmente o líder deixou fazer com que isso aconteça, né? Ele já teve algumas fragilidades na sua caminhada que invariavelmente ele não conseguiu conquistar o seu vestiário. Então esse líder vai precisar voltar a se capacitar, treinar, estudar. E falar de liderança, eu acredito muito que não é um dom de Deus. Aliás, é um pouquinho. Mas assim, não é nada que você não possa aprender. Não é nada que você não possa estudar, correr atrás. Gente, o que tem de livro, o que tem de vídeos a respeito desse assunto. Eu já tive a oportunidade de falar para vocês algumas vezes do meu começo de caminhada aqui no escritório. Mas vou repetir, né, para algumas pessoas que talvez não tenham escutado essa história. Quando eu vim para o escritório, como eu trabalhava num escritório pequeno, na época, antes de vir para cá, e eu era um dos mais antigos, eu não tinha muita preocupação em contextualizar as pessoas, né? Era muito faz isso, faz aquilo. E sem conseguir, né, contextualizar, identificar o propósito, saber aonde a gente quer chegar, o quanto que você é importante para a gente chegar nesse resultado, o que você precisa fazer. Então, quando eu vim para Mascarenhas, eu passei muito perrengue, porque eu ainda vim com aquele comportamento, né?
E eu me lembro que na época eu comprei vários livros para estudar. Eu lembro de um que hoje é genuíno, acho que as pessoas podem até se recordar disso. 10 dicas de comunicação, né? Eu lembro de algumas que era tipo assim, na segunda-feira, pergunte para as pessoas como foi o fim de semana. Pergunta como é que tá o seu filho, né? Sua família, se o seu time de futebol ganhou ou perdeu. E no começo pode ser meio forçado, assim, se você não tem esse cuidado, mas depois vai virar orgânico. E aí, consequentemente, você vai ver que você está falando com todo mundo e as pessoas gostam disso. As pessoas não são máquinas, né? As pessoas, elas gostam de dar risada, elas gostam de falar do seu dia a dia. E você, como líder, quando você se preocupa com isso, você cria conexões, né? Conexões verdadeiras, genuínas. E isso faz toda a diferença, sem sombra de dúvida. Então, líderes, não percam o seu vestiário. Não estava planejado, mas você falando, eu lembrei de uma coisa aqui. A respeito de, será que é um dom, um talento, que, né? Eu acredito que algumas características, sim, de liderança, às vezes a gente nasce, né? Uma pessoa mais proativa, mas principalmente a questão do cuidado com a pessoa é uma escolha. Para mim, é uma escolha. E tem um livro que eu gosto muito, eu já falei sobre ele, que é O Monge Executivo. Tem uma frase lá que diz assim, que o monge, né, que está dando a palestra lá, a aula no livro, ele fala, vocês têm que amar a equipe. E todo mundo fica, como assim? Tem até um sargento lá, um militar no meio do grupo, e ele fala, como assim amar? Não tô aqui para amar ninguém. Só que não é o amor romântico que ele quer dizer. Né? Que quando a gente pensa em amor, a gente pensa em borboleta no estômago, né? Aquela coisa toda. Ele fala assim, o amor é o que o amor faz. Então, é o que você faz pela sua equipe, o que você faz pelo seu time, é como você trata eles, né? De chegar aqui, eu sou uma pessoa que não sou assim, gente. Eu de manhã, vocês sabem como eu sou de manhã. Eu não chego aqui, raio de sol, o solzinho do Teletubbies, né? Mas eu preciso fazer uma escolha. Então, se alguém senta na minha mesa lá, Aline, preciso falar com você, eu tenho todo um pensamento atrás de eu sou líder dessa pessoa, eu sou responsável por essa pessoa, eu tenho que avaliar como vai ser minha resposta, como que eu vou tratar aqui, que eu vou fazer mediante o que ela vai me falar, enfim. Então, é uma escolha todos os dias. Então, se a gente não quer fazer essa escolha, eu acredito que a liderança não é um cargo para nós, né? Precisa ser uma escolha de, se não quiser falar amar, que talvez ache muito extremo, pelo menos de cuidado, né? Cuidado com as pessoas realmente, tá? E para encerrar agora, mesmo, juro que é para encerrar, a gente falou muito já de experiências, mas eu quero que vocês deem uma dica rápida para quem está iniciando na liderança. O que vocês fariam, né, se vocês estivessem iniciando agora na liderança? Bom, eu acho que o que encurta muito o caminho realmente é o conhecimento. Eu passar uma segurança que eu estou falando, que eu sei, encurta muito um caminho do líder. Né? Eu ser um líder indeciso ou um líder que não tem uma confiança, que não transmite uma confiança, eu começo a me curvar em certas circunstâncias, sabe? Indiretamente o meu time percebe isso. Então, você falou muito bem, Paulo, eu citei também, o cuidado com as pessoas, eu coloco como beabá. Realmente não tem como negociar isso, né? Isso eu acho que é atinente ao nosso cargo de liderança. Dar bom dia, ser empático, ao menos escutar mais, falar menos, né? E você também se profissionalizar para ter essa confiança em você e colocar tudo essas outras características em prática. Com certeza você vai ser um líder que tem o vestiário na sua mão, que tem o elenco na sua mão e você vai vencer campeonatos e não só partidas. Acho que é isso. Pergunta difícil, hein? Nossa, se eu pudesse voltar atrás, o que eu faria diferente? Eu acredito que a liderança, assim, ela tem que ser genuína, ela não pode ser forçada. Ela tem que ser orgânica, ela tem que ser verdadeira. Tem que ser verdadeira mesmo, assim, sabe? Então, eu acho que eu vou discordar um pouquinho do Renan, porque o conhecimento, ele é, sim, muito, muito, muito importante. Mas não adianta você só ter o conhecimento se você não souber lidar com gente. Então, acho que cuidado com as pessoas vem em primeiro lugar.
Até porque o conhecimento a gente vai buscar juntos, eventualmente. Agora, o seu liderado também, eu concordo plenamente com você, ele não pode sentir que você não é uma pessoa confiável, que você não sabe o que você está fazendo. Então, você realmente ter um preparo, você ter um cuidado, você buscar conhecimento é imprescindível. Mas você, acima de tudo, tem que cuidar das pessoas. Muitas vezes você não vai saber o que fazer também, né? E aí não é feio você chegar no time e falar, gente, tô com vocês, vamos junto, vamos estudar, vamos aprender, vamos correr atrás, eu faço isso, você faz aquilo, eu dou uma orientação, você me traz uma resposta e a gente vai construindo um caminho juntos. Porque, cara, a gente não sabe de tudo, né? A gente vai aprendendo aos pouquinhos. Mas, gente, a gente aprendeu muita coisa nessa vida. Sobretudo no início, né? A gente aprendeu, sei lá, Bhaskara, a gente aprendeu relevo, tabuada, verbo to be, verbo. Só que assim, a gente realmente não aprendeu a lidar com gente. A gente não aprendeu a ter relacionamento interpessoal, né? A gente não aprendeu realmente a como se comunicar no dia a dia, como ter uma comunicação assertiva, como se fazer entendido, compreendido. Mas eu acho que, acima de tudo, se eu começasse hoje, eu tentaria fazer com que a minha equipe, os meus liderados, pudessem identificar os propósitos de uma forma mais cristalina, sabe? Se eu consigo fazer com que eles saibam aonde eles podem chegar, o quanto eles são importantes para aquele resultado, o que eles precisam fazer para conseguir identificar o propósito de caminhada, eu acho que eu estou com meio caminho andado. E no mais é realmente esforço, dedicação, comprometimento. E acima de tudo também, mais uma vez, né, a questão do exemplo. Eu preciso saber que eu sou exemplo para o meu time. E os meus comportamentos exemplo, né? Vão realmente direcionar o comportamento da pessoa que me enxerga ali como um espelho, né? Então, de fato, eu acredito que o ideal, né? O líder que consiga ser inspirador, aquele que consiga extrair das pessoas aquilo que ela tem de melhor, aquele que saiba ter comportamentos ressonantes, né? Que instiguem lá aqueles circuitos cerebrais que cativem as pessoas, que inspirem as pessoas a serem criativas. E de forma alguma ser aquele líder ressonante, que é aquele cara que acaba, às vezes, inibindo com que as pessoas cresçam, com que as pessoas se desenvolvam, com que as pessoas busquem dar o seu melhor. Aquele líder que eventualmente age com intemperança, que é grosseiro, que tem muito mais poder na sua fala, no seu dia a dia do que a autoridade, né? A autoridade, eu enxergo muito quando as pessoas elas têm mais preocupação em decepcionar o líder, né, do que efetivamente, muitas vezes, prejudicar um cliente ou prejudicar o cliente. Faz pela pessoa. Exato. É aquele fala, eu não quero decepcionar meu pai. Uhum. Não é assim, quando é genuíno, a gente gosta tanto daquela pessoa, eu não quero que ele se decepcione comigo. E aí, poxa, você vai fazer o possível para, de uma certa forma, agradar, corresponder, entregar o máximo que for necessário. E é isso que cativa, é isso que motiva, é isso que faz as pessoas se dedicarem a cada dia. Então é isso. Ótimo. Gente, eu vou escolher o próximo tema. Eu adorei isso aqui. Adorei falar com vocês. E bora ganhar campeonato. Por favor, Corinthians. Palmeiras continue lutando. O Mundial tem todo ano. Eu passei por uma fase muito difícil do escritório. Eu já fui muito, muito zoado aqui pelo meu chefe. Brincadeira à parte. Mas hoje eu vivo a melhor fase do meu time. Eu tenho que curtir também, pô. Ok, vamos deixar por aqui para não alongar mais. Mas, gente, obrigada, tá? Agradeço vocês. E é isso, pessoal. Obrigada por terem ouvido, assistido a gente. E dou um tchauzinho aqui para todo mundo. Por favor, compartilhem nosso podcast. Comentem, deem as opiniões de vocês. Estamos aqui. Fiquem ligados para os próximos episódios. Eu tava olhando para lá e para cá. Tchau, gente! Beijo grande. Torçam pelo Corinthians. Isso aí. Tchau.